já que a comunidade lusófona não se restringe aos 8 Estados da CPLP. Há regiões lusófonas que estão para além do perímetro da CPLP. Falo da Galiza, falo de Macau, falo de Malaca, enfim, falo de muitas outras regiões por esse mundo fora que são lusófonas, que têm raízes lusófonas e que não fazem parte formalmente da CPLP, não estão integradas em nenhum país da CPLP. Portanto, é este, a nosso ver, o caminho, que é um caminho que não passa, depois o debate entre mim e o Miguel Real terá também esse enfoque, que não passa por uma alternativa em relação à Europa. Nenhum de nós, pelo menos eu não prefiguro isso, o Miguel Real também não. Nenhum de nós defende que Portugal, por exemplo, deva sair da União Europeia. Este caminho da aposta numa convergência lusófona é, a nosso ver, complementar da nossa aposta na integração europeia, até porque pensamos que o nosso peso relativo na Europa será tanto maior quanto for a nossa aposta nessa convergência europeia. E quem diz isso de Portugal em relação à União Europeia pode dizer isso do Brasil em relação ao Mercosul e diz isso também, ou pode dizer isso relativamente aos outros países africanos, expressão portuguesa, relativamente à União Africana. Aliás, não é por acaso que esses países também apostam cada vez mais na CPLP, porque, de facto, percebem que, do ponto de vista, desde logo, linguístico e cultural, mas também no plano social, económico e político, esta é, de facto, uma aposta de futuro. No plano linguístico e cultural, desde logo, porque, isto é importante frisar, eu, pelo menos, costumo reiterá-lo e salientá-lo, para muitos destes países, nós não temos consciência disso, e talvez gosto de mim, para muitos desses países a língua portuguesa é o principal fator de coesão social e nacional. Se não existisse a língua portuguesa, muitos desses países não existiriam enquanto países. Isto não somos nós que o dizemos, aqui de Portugal, e são os governantes desses países que o reafirmam. E daí também a aposta desses mesmos governantes na difusão da língua portuguesa. Uma aposta que, enfim, em alguns casos, por circunstâncias várias, é sabido que esses países, alguns deles viveram em guerra civil durante muitos anos, são países que ainda se estão a sedimentar enquanto país, enquanto Estados de Direito, enfim, todos sabemos que ainda há um percurso a percorrer a esse nível, mas também sabemos que, porque isso tem sido reiteradamente afirmado pelos governantes desses mesmos países, que a aposta na língua portuguesa é para cada um desses países, que falar também de Timor. Está aqui o António José Borges, que lecionou em Timor durante vários anos. Para esses países, de facto, a língua portuguesa é o grande fator de coesão social e nacional. Se não existisse a língua portuguesa, muitos desses países não existiriam enquanto países independentes. Seriam outra coisa, desagregar-se-iam, não sei se seriam necessariamente outra coisa. Depois também, de facto, este potencial social, económico, como eu já referi, nós temos consciência que isto é um caminho que não se pode cumprir de imediato. Uma das nossas bandeiras, que o Dr. Fernando Nobre também já publicamente, com a qual já publicamente concordou, é o passaporte lusófono, uma bandeira defendida em vida por Agostinho da Silva, que é um dos maiores teóricos da lusofonia, se não o maior teórico, pelo menos desde os anos 50, quando ele no Brasil, estava então radicado no Brasil, começou a defender, desde logo uma comunidade luso-brasileira, mas depois que se estendia a todo o espaço da lusofonia, e na altura achando, por razões óbvias, dado o regime político que se vivia em Portugal,
deveria ser o Brasil o porta-estandarte, o bandeirante desse projeto, desse horizonte de uma comunidade lusófona, obviamente numa base de liberdade e de fraternidade. O que Agostinho da Silva reiterou, defendeu na altura e depois veio defendê-lo quando voltou a Portugal, em 69, onde esteve até 94, ano em que faleceu, nos seus múltiplos textos, nas suas conversas vadias, aquele célebre programa televisivo que o popularizou, foi nomeadamente isso do passaporte lusófono, que permitiria a livre circulação de todos os lusofalantes no espaço da lusofonia, porque isso era a consubstanciação do que nós hoje, e cada vez mais falamos disso, que é o conceito de cidadania lusófona. Ainda ontem, em Luanda, como sabem, ocorreu na cimeira dos presidentes da CPLP, portanto, dos chefes de Estado dos países de expressão portuguesa, e uma das expressões que se usou muito foi a expressão cidadania lusófona, que nos é muito caro, mas que depois nós vemos que na prática não tem grande tradução material. Em que é que se concretiza na prática esse conceito de cidadania lusófona? Pois bem, uma das medidas que daria substância a esse conceito de cidadania lusófona seria precisamente o passaporte lusófono. Nós sabemos que isso não é execuível de imediato. Há constrangimentos, desde logo em Portugal, pela sua integração na União Europeia, e em particular no espaço Schengen, mas poder-se-iam dar passos, nomeadamente promovendo o intercâmbio entre estudantes, no espaço da lusofonia, entre professores, ou seja, em vez de se abrir indiscriminadamente as fronteiras no espaço da lusofonia, poder-se ir por passos mais pequenos e ir promovendo esse passaporte lusófono. Porque, de facto, se nós falamos de um espaço lusófono, de uma comunidade lusófona, um dos pressupostos é que as pessoas se conheçam, se possam movimentar, se possam cruzar, possam concretizar projetos em comum e possam também, nós não temos complexo em relação a isso, possam também estabelecer parcerias do plano económico. Uma vez mais saliento que este projeto da Conferência Lusófona tem um grande potencial económico. Isso também já foi salientado pelo Dr. Fernando Nobre. Há muitos desempregados em Portugal, certamente isso é um problema português e é um problema que Portugal deve dar resposta a nível de Estado, a nível do seu tecido produtivo e económico, mas, por exemplo, nós sabemos que, ainda recentemente fiz publicar um anúncio que nos chegou, em muitos desses países há uma forte carência de quadros médios e superiores, uma forte carência de professores e, eventualmente, seria uma saída profissional para muitas das pessoas que em Portugal estão desempregadas irem para esses países, porque aí, de facto, há necessidade de mão de obra qualificada. Enfim, essa seria, por exemplo, uma medida. Obviamente que isto passa por uma aposta cada vez maior na CPLP, porque é a entidade política ou diplomática que mais diretamente dinamiza este sentido de uma comunidade lusófona, de uma cidadania lusófona. Enfim, sabemos que a CPLP fará em 2011, no próximo ano, portanto, 15 anos, está ainda muito aquém do sonho de Agostinho da Silva, está ainda muito aquém de ser uma real comunidade lusófona, mas isso também não tem acontecido, não é por má vontade das pessoas que estão à frente dessa mesma comunidade. Nós conhecemos muitas dessas pessoas que trabalham diretamente com a CPLP e reconhecemos a boa vontade, o empenho, o entusiasmo de muitas dessas pessoas para a concretização desse sonho de uma comunidade lusófona. Por exemplo, refiro um nome que nós homenageámos no ano passado, uma personalidade lusófona de 2009, o embaixador Valdo Moreira, um embaixador brasileiro junto à CPLP, que fez um trabalho muito meritório em prol desse reforço dos laços entre os países lusófonos em todos os planos, no plano cultural, mas também social, económico e político.
que acontece é que a CPLP, obviamente, está refém do empenho dos Estados. Se os Estados não dão meios financeiros, por exemplo, há um caso que é quase anedótico, que é o Instituto Internacional da Língua Portuguesa,